Hoje é 8 de abril de 2022, uma sexta-feira, são 14 horas. Sexta-feira é o Casual Day, é o dia em que se trabalha menos, o escriba tem que trabalhar mais, porque não lhe sobra tempo para fazer tudo o que é determinado pela vida. Mas o Paulo Sérgio às vezes acorda romântico. Hoje em dia bastante, porque com o amadurecimento, o Leite Fernandes prefere dizer amadurecimento do que envelhecimento. As emoções afloram com mais rapidez e não se procura esconder mais esse tipo de variação de temperamentos. Então, o Leite Fernandes acordou romântico, sim. E tem ouvido muita música melódica. Música melódica não é redundância, porque há músicas ou há melodias que explodem nos ouvidos e não tem repercussão alguma no temperamento mais suave dos ouvintes. O Paulo Sérgio tem estado romântico ouvindo a melodia e a letra de Sinhá. Tanto assim que a letra de Sinhá foi dita poeticamente por Gustavo Baia numa crônica à margem em ponto final, e fica à disposição dos ouvintes para a interpretação que quiserem dar ao poetastro Gustavo, que diz Sinhá com muita emoção. E pensando nisto, é que o Leite Fernandes se impressionou muito também com as consequências temporais dessa reavaliação da letra de Sinhá. E Leite Fernandes foi ouvir aquela letra com muita atenção na madrugada. Composta a música, com certeza, por Chico Buarque e João Bosco. Os dois a fizeram e a têm cantado bastante. Há uma seção no Google que se prontifica a interpretar a letra de músicas famosas ou não, pouco importa. Interpretação esta posta pelos próprios autores ou por aqueles que se dispõem a psiquiatricamente dar um significado mais profundo às letras das melodias levadas ao chamado ecrã ou à televisão em si. E Leite Fernandes, examinando hoje de manhã essa letra da música de Chico Buarque e João Bosco com bastante atenção ou com uma dose maior devagar, ficou sem saber muito o que dizer. Não sabe se Chico Buarque e João Bosco já se definiram a fazer a interpretação pessoal daquilo tudo. Mas o Leite Fernandes se preocupou em conhecer a origem, em parte, das palavras usadas pelos dois na letra de Sinhá. O pedaço que interessa diz mais ou menos assim: cantor atormentado, herdeiro sarará do nome, do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou Sinhá.
A palavra sarará, todos sabem ou devem saber o que significa sarará. É o nome que se dá ao caboclo cearense, que tem muito de mulato, sim. A origem daquele pessoal é uma origem no Ceará, principalmente, vinculada às premissas deixadas pelos negreiros, navios negreiros, e pelos negros na mestiçagem, formando o povo brasileiro. O povo brasileiro é, em grande parte, mais anegrado, mais escuro. O brasileiro básico é, sim, mais amorenado. E nós, que temos famílias antigas brasileiras, em parte formadas nas Minas Gerais, sabemos que um pouco do nosso sangue é negroide, sim, trazido pela mistura dos portugueses, dos espanhóis até, e daqueles que vieram ao Brasil a escravizar, sim, os negros e muitos índios também. Mas nós estamos fazendo questão de sediar essa nossa conversa, que não é muito profunda também, mas é romântica, a interpretar isto de acordo com aquela música que Chico Buarque e João Bosco escreveram e também cantaram. Então já se sabe o que é o herdeiro sarará. O sarará é o mestiço, é o amulatado, com características muito curiosas também. O Leite Fernandes teve um pouquinho de tempo para examinar isto entre os sociólogos, os biólogos, os intérpretes daquilo que aconteceu aos nossos antepassados. Há entre os sararás e há também em outros povos sediados lá pelas Jamaicas, negros, sim, com cabelos loiros. Povos negros com cabelos loiros e moças jovens lindas, de olhos verdes e, às vezes, azuis. E quando se fala herdeiro sarará, do nome e do renome de um feroz senhor de engenho, Chico Buarque e João Bosco deixam mais ou menos pendurado no espaço o que se quer dizer com aquela expressão sarará. Porque assim há aquela que teria enfeitiçado o negro colhido ao olhá-la nua, tomando banho ou a banhar-se no regato, assim há, tem olhos azuis. O negro sarará, não se diz se ele tem olhos azuis ou não, se ele tem cabelos loiros ou não, mas se diz que ele é sarará, ou seja, ele é um mestiço, dando a certeza de que essa mestiçagem dele advém, sim, do senhor feroz do engenho, casado com a sinhá, que é portadora de olhos azuis muito bonitos e aparentemente dando a sensação de que ela também é loira. Então o que nós temos aqui, nós temos na linguagem de Chico Buarque e de João Bosco um mistério muito grande. De repente Chico e João Bosco nem sabem exatamente o que quiseram dizer com o negro escravo
herdeiro sarará de um senhor de engenho feroz, casado com Sinhá, e Sinhá com certeza também loira ou loira, de olhos azuis. Uma sensação quase que de uma filiação espúria desse negro sarará, advinda tal filiação do senhor de engenho e inconúbio com a Sinhá de seu lado enfeitiçada pelo próprio negro escravo. Coisas que este fabulador Paulo Sérgio, nas madrugadas, começa a robustecer naquela meia penumbra em que não se sabe se está a sonhar ou se está apto a fazer uma interpretação psicanalítica daquilo que teria acontecido lá na fauna e na flora silvestre, onde a Sinhá estaria a se banhar. Herdeiro sarará do nome do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou Sinhá. Portanto, a sensação que Chico Buarque e João Bosco dão é de que havia um feitiço entre o escravo, sarará, a negros de olhos azuis, a pardos, loiros, e moças bonitas, muito bonitas também, de cabelos loiros e amorenadas. O que teria o nosso Chico Buarque pensado quando começou a fazer ou desenvolver essa música? E o que teria pensado João Bosco no meio das tertúlias lançadas na confecção desses versos, enquanto os dois misturavam o seu pensamento na expectativa possível de um romance entre o escravo negro sarará e a Sinhá de olhos azuis, e com certeza, a não ser que Chico Buarque e João Bosco venham a desmerecer a fabulação deste escriba, de olhos azuis e loira também. Um mistério a ser decifrado pelos dois, a não ser que já o tenham feito e este escriba não o saiba, porque não tem o vício de perscrutar a internet a interpretar esses segredos, que são segredos também dos responsórios, são segredos das camas dos casais daquele tempo. Um senhor de engenho feroz, sim, casado com Sinhá, que foi tomar banho no regato e foi espionada pelo escravo, que era sarará, ou teria cabelos loiros, ou, quiçá, seria também mestiçado numa origem espúria perdida nos cantos da escravidão brasileira. Faz parte de toda a suavidade desta música linda, Sinhá, cantada e interpretada por muitos e muitos e muitos. O Leite Fernandes gosta muito da forma pela qual João Bosco a interpreta. Gosta também de Chico Buarque, mas João Bosco dá à canção uma interpretação muito emocional, muito profunda, como se ele, João Bosco, também tivesse as suas origens lá na velha África, ou naqueles países onde a pele amorenada também serve ao embelezamento das mulheres, daquele
tempo e daquele território. Isso vem ao pensamento do Paulo Sérgio Leite Fernandes nessa relação per cascades. Começa-se a pensar numa hipótese, essa hipótese é avolumada por outras, e vem tudo a reflexão do Paulo Sérgio quando pensa na ministra negra, nomeada por Biden e já homologada pelo Senado norte-americano. Ela é negra, sim, e bastante. Não é um pouco amorenada, não. É negra, sim. E quando o Paulo Sérgio pensa também na vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte, que tem um nome difícil de se dizer, o nome da vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte é Kamala Harris. Kamala Harris, que é de pai jamaicano e mãe indiana. E se afirma, Kamala Harris se afirma negra, sim. Provinda ou proveniente do Black Power, teria vindo lá de baixo, do poder negro norte-americano, naquele conflito entre sulistas e não sulistas, entre os racistas e os não racistas, entre os democratas e os arianistas. Conflito esse que nos Estados Unidos da América do Norte existe ainda em muito maior proporção do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil metade dos brasileiros tem origem negra, sim. Inclusive dizem que a família do Paulo Sérgio Leite Fernandes, oriunda lá das Minas Gerais, é provinda ou é proveniente de um pouco de sangue negro deixado lá pelos ancestrais nas Minas Gerais, dos Ouro Preto, daquelas regiões todas. E o Leite Fernandes deixa isto aqui os ouvintes e os visualizadores destas fotos lindas deixadas por essas mulheres de olhos azuis, de olhos verdes, de cabelos aloirados e de tez escurecida, e pelos descendentes dos nossos escravos, nessa mestiçagem destinada pelos nossos antepassados portugueses, espanhóis, em maioria, mestiçagem deixada a produzir essa raça bonita que nós temos por aqui. Kamala Harris, mulher negra, pai jamaicano e mãe indiana, com 51 anos, vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte. E Ketanji, Leite Fernandes não sabe pronunciar isso direito. Foi olhar no Google, mas desistiu, porque dá muito trabalho. Ketanji Brown, que é também uma líder posta nos Estados Unidos da América do Norte como ministra da Suprema Corte. Também negra, indicada por Biden, já indicada a ministra e devidamente homologada pelo Senado dos Estados Unidos da América do Norte. Tudo misturado na cabeça deste velho marinheiro da advocacia criminal na madrugada. Não sabe se ele está a sonhar ou está a repensar com bastante entusiasmo, inclusive naquilo que acontece nos Estados Unidos da América do Norte e naquilo que acontece aqui também. O Leite Fernandes tem profunda admiração por nossos companheiros, colegas, homens e mulheres, negros, negras ou mestiçados
nessa confusão toda que formou a nossa raça. E tem uma preocupação qualquer com esse regime de cotas, porque esse regime de cotas, o Leite Fernandes já disse algumas vezes e repete, esse regime de cotas é mais ou menos como separação ou aceitamento de uma cota à parte dentro de um curral. Não é assim, não é assim. As nossas visitantes na Ordem dos Advogados, as nossas comparecentes à Ordem dos Advogados, ao Senado Federal, aos nossos tribunais, inclusive aos superiores, à nossa Suprema Corte, as nossas e nossos comparecentes têm a sua manifestação e o seu tipo de comparecimento, independentemente da cor da pele, da forma como se apresentam. O que importa é que sejam honestos, sérios, honestas, sérias, competentes, dedicados. E aqui entre nós não se diga a ninguém, mas um pouco de sangue negro não faz falta nenhuma. Não faz falta nenhuma, não faz falta, faz muita falta, sim, a nós brasileiros, porque é uma raça aqui entre nós bem mais forte do que muitos brancos que nós temos aparecendo ou nascendo no nosso país. Os negros são resistentes, são reagentes, são dedicados, são definidos, são competentes, são manifestantes com muita pureza, inclusive, de perpetração da luta que eles têm para se transformarem, se dedicarem no sentido de igualdade e às vezes até mesmo de superioridade nos debates que nós temos nas diversas câmaras concretas, onde as ideologias se põem em jogo. E o Paulo Sérgio diz com muito orgulho, inclusive, que teve duas mães, a Alice e a Maria. A Maria o aleitou. E Paulo Sérgio não tem leite só no nome, não. Ele foi aleitado, acarinhado pela sua mãe negra, a Maria, que esteve conosco durante anos, anos e anos, e mandava na casa do Leite Fernandes, mandava na mãe do Leite Fernandes, mandava no pai do Leite Fernandes, mandava na casa, mandava nos ajeitamentos do almoço, da janta, administrava uma porção de particularidades na nossa vida enquanto adolescentes e nos vigiava bastante nas nossas expectativas de prática de irregularidades e não pedia a ninguém para nos censurar, não. A censura era direta. Da Maria, a menina que estava crescendo, e ao rapazinho que estava adolescente na vida. Então, Leite Fernandes, de repente, tem os seus 86 anos em razão do forte leite vertido pela sua segunda mãe, a Mariona, de quem tem muita e muita e muita saudade pela doçura com a qual ela conviveu com todos nós, mandando na casa assim, tinha um mandamento senhorio. A Maria. Dito isto, vou deixar vocês com a letra de Sinhá, e se quiserem, deem uma olhada no Gustavo Bayer em ponto final, com o chamamento embaixo. Gustavo diz muito bem essa poesia e diz com um pedaço de emoção que o Paulo Sérgio teria se quando tentasse dizer também a letra dessa Sinhá, que tem a sua efígie posta. O Leite Fernandes escolheu
naquele pedaço todo posto pela internet, alguém que se parecesse eventualmente com uma descendente desse negro sarará, com assim a mulher do senhor de engenho. E é assim que a fabulação do Leite Fernandes interpretou essa música toda. Chico Buarque e João Bosco hão de ter definido isto, ou quiçá nem definiram. Continuo em dúvida sobre o que aconteceu. Hoje é sexta-feira, são 14 horas e 20 minutos. Queijo aldeio, Paulo Sérgio vai tentar parar de trabalhar um pouquinho. E fica feliz, sabendo que uma negra é vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte, outra negra é ministra da Suprema Corte da Norte América. E aqui entre nós, Paulo Sérgio ficou satisfeito também quando Joaquim Barbosa foi escolhido como ministro do Supremo Tribunal Federal, chegando inclusive a exercer a presidência da maior corte que o país tem. O Leite Fernandes implicou com ele porque ele era muito mal educado. E a falta de educação, não diz com cor da pele, não. Falta de educação é uma pandemia, às vezes, que ingressa nos nossos órgãos diretivos e precisa de uma censura. O Joaquim Barbosa era muito mal criado, muito mal educado. E não tratava bem os seus pares e também não tratava bem os advogados. De repente, educou-se no correr do caminho, como muitos brancos, negros, mulatos, indianos, etc., se educam no trato com aqueles que lhes estão próximos. Faz parte. Educação não faz mal a ninguém. Fora isto, Paulo Sérgio achou que Joaquim Barbosa mereceu uma certa dose, inclusive, de aplauso pela forma com que se ateve ao Supremo Tribunal Federal enquanto lá esteve. Está por aí vivo. Quem sabe melhorou um pouco da coluna, que tem uma afecção assemelhada àquela que o escriba tem, e de vez em quando aquilo dói. Quando dói, o perscrutador dos defeitos do corpo fica um pouco mal educado e mal criado. De repente é a desculpa que se encontra na má educação do Joaquim Barbosa. O resto é resto, vamos descansar, pensando nos olhos verdes ou nos olhos azuis da Zinhá, nos cabelos loiros de uma e de outra, no negro sarará, nos nossos antepassados e nas versões que nós assumimos depois que as famílias se multiplicaram no tempo, transformando-se de um ou outro escravo ou de uma outra herdeira de um escravo naquilo que nós somos hoje. E lá na Viva.